Muito bom dia, meus amigos da Rádio Santos FM, começando mais uma edição especial do programa Entre Linhas. Você nos acompanha pelo dial em 92,5, também de forma digital, no nosso aplicativo disponível nas principais lojas de aplicativos, no site radiosantosfm.com.br e com imagens no nosso Facebook, facebook.com.br Entrelinhas no Rádio, compartilhando também aqui no nosso canal no YouTube, no meu canal do YouTube, mais uma entrevista especial para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um projeto bem legal que está sendo desenvolvido aqui na Baixada Santista, chamado Crias pelo Clima. Eu vou começar a conversar sobre este tema com a Soledad Maria, que é coordenadora de expansão e impacto do Instituto Procomum, que é um dos envolvidos nessa iniciativa. Soledad, obrigado pela participação aqui no programa Entre Linhas. Bom dia. Eu que agradeço, Alex. Bom dia aos ouvintes também do Entre Linhas. Muito bem. É uma iniciativa que é em parceria com o Instituto Condzilla e também com o Instituto Queirô. E vai ter aí um evento de apresentação, conclusão de projeto agora no mês de julho. Antes de a gente falar dessa programação, como é que surgiu a ideia do projeto Crias pelo Clima, que selecionou 20 jovens aqui da região? Qual a preocupação do Instituto Procomum quando desenvolveu esse projeto, Soledad? Bom, nós do Instituto Procomum, assim como o Instituto Condzilla e também o trabalho que o Instituto Queirô vem fazendo há 20 anos aqui na Baixada, a gente confia muito em metodologias que entrecruzam, né, os aspectos sociais e os desafios com a arte e a cultura como ferramentas, né? Então, um dos temas principais do Procomum é a justiça socioambiental, né? A gente sabe que não está simples conversar sobre a crise climática. Já há algum tempo, a partir de outros projetos, compreendemos que os territórios e as pessoas dessas comunidades, desses territórios, ocupam um espaço muito pequeno de fala e de oportunidade para poder narrar o que de fato acontece em suas regiões. A gente sabe que são essas regiões, inclusive Santos, né, é uma das regiões que mais vive o impacto da crise climática, né, os efeitos disso. Então, a gente já há alguns anos cria ferramentas, dispositivos que possa apoiar, fortalecer as narrativas comunitárias, né? Inclusive para disputar espaços políticos também. E aí, nesse momento, existe uma organização internacional chamada Doc Society, que é uma organização que vem financiando processos, organizações, projetos que atuam a partir da narrativa da crise climática no sul global, e essa em específico era com foco em cinema. Então, o Procomum foi convidado para pensar um projeto que fortalecesse os territórios a partir do cinema, pensando na justiça climática, e uma das consignas dessa proposta era que a gente pudesse fazer isso em parceria com outras organizações do território, né? Então, para a gente, no momento que esse convite foi feito, a gente entendeu que deveria trabalhar com o Instituto Condzilla e o Instituto Queirô, chamar essas duas organizações para pensar e construir esse projeto, porque são duas organizações que têm uma forte atuação nos territórios periféricos aqui da Baixada Santista, né? O Condzilla já há algum tempo desenvolve projetos que formam jovens para entrar no mercado de trabalho da comunicação, do audiovisual, do cinema, e o Queirô também fortalece jovens periféricos a partir também de uma formação de audiovisual. Então, a gente uniu força, né, Procomum, pensando território, justiça social, comunidades, através de inovação cidadã, Condzilla, através da comunicação, Instituto Queirô, através da formação em cinema.
Legal que quando vocês pensam num projeto como esse, as pessoas, elas, em geral, elas não atentam para a questão climática como algo que impacta diretamente a vida do jovem, por exemplo, né, que está entrando no mercado de trabalho, que está estudando, e que muitas vezes vive em áreas de risco, né, ele pode ele vai talvez dormir ou quando sai de casa não sabe se quando ele voltar a casa dele vai estar lá, se a rua dele vai estar alagada. Quando você fala de efeitos do clima, para quem tem, por exemplo, uma condição de morar num lugar em que não alague tanto, ou que não alague de forma alguma, né, ou que não esteja perto de uma encosta, isso é muito mais fácil você lidar com a mudança climática, né? Há bairros aqui na Baixada Santista que, diante de qualquer chuva, ruas que não têm calçamento, por exemplo, não precisa nem chover muito, né? Porque tem aquelas valas, a gente recebe muita reclamação de diversas cidades aqui da Baixada Santista, e a criança não consegue nem ir para a escola por conta do uniforme ficar inutilizável depois de ter que colocar o pezinho na água, ali, enfim, na lama, quando não passa o transporte público, quando tem um alagamento, quando você não consegue sair com o carro, pessoas que são deficientes, cadeirantes, que não conseguem muitas vezes sair e que trabalham, que não conseguem sair para o seu trabalho. Ou seja, quando a gente discute essa questão climática com o olhar social, é para chamar a atenção muito disso, né, Soledade? De pessoas que hoje sofrem muito mais com a chuva, com o calor extremo, né? Crianças que têm que estudar numa classe que talvez não tenha a climatização necessária. Os extremos têm feito isso, muito calor, e aí a chuva, o frio também. Ou seja, é uma realidade social que é muito grave, muito séria, e que a sociedade talvez ainda não tenha olhado com atenção, né, Soledade? Sem dúvidas, Alex. Para você ter uma ideia, a gente fez algumas ações para entender como que a população, se a população de Santos conhece o plano, né, o plano de redução de danos, né, dos impactos da crise climática, dos efeitos climáticos que a gente já vem sentindo aqui na região, né? E Santos é uma cidade que ela é muito marcada justamente por essa disparidade, né? Não há paridade entre alguns territórios, né? Então, a gente trabalha com um público que sofre por desabamentos, os morros com desabamentos. Por exemplo, esse grupo de 30 jovens do CRIA, muitos deles viveram pessoalmente momentos de enchente, alguns deles perderam seus equipamentos, porque as suas casas inundaram, né? São territórios que não são de difícil acesso, mas que as pessoas sentem algum receio ou preconceito de acessar. E é muito triste, porque na verdade, são comunidades que também têm uma vida muito pulsante, são jovens que são muito criativos, que têm muito a dizer sobre o que vivem e também a propor soluções, né? A gente fala muito aqui que são as pessoas dessas comunidades, desses territórios, que têm as soluções para os seus problemas verdadeiramente, né? E que talvez a gente pudesse escutar um pouco mais o que elas têm a dizer. E aí, nesse momento, o cinema, para elas, é um dispositivo onde elas podem narrar isso, podem contar as suas histórias, podem contar o que realmente está acontecendo em suas comunidades, em suas casas, quando acontece uma enchente, com as ondas de calor, né? Porque Santos é uma cidade, Ave Maria, no verão ela fica insuportável, né? E é isso que você falou, as pessoas que estão nesses territórios mais periféricos, elas não têm acesso a um ar-condicionado, por exemplo, e muitas vezes nem a um ventilador, né? E então, como que a gente protege essas pessoas, né? Como que a gente cuida dessas pessoas para que elas consigam ter mais qualidade de vida e para que elas consigam respirar e viver o seu dia a dia
sem sofrer esses impactos. E eu acho que é importante a gente destacar que esses impactos, eles não atravessam só a sua morada, né? Eles não atravessam só o que eles vão, por exemplo, como eles vão se alimentar ou não, porque a gente sabe que os efeitos da crise climática também passam, né, pela alimentação, mas também pelo que você trouxe, né? A criança que não consegue acessar a escola, o jovem que não consegue acessar a universidade, o jovem que não consegue chegar no seu trabalho. Então, tem um efeito econômico, de saúde, de acesso à educação, de acesso à cultura muito grande também, né? Pois é, e eu citei do calor, né? Quando a gente fala do ar-condicionado, do ventilador, para muita gente, o ar-condicionado hoje não é mais um artigo de luxo, é um artigo de primeira necessidade. E não é para todo mundo, né? Em tese, é para todo mundo. Mas nem todo mundo tem condição de comprar o aparelho ou pagar a conta de luz, porque é caro, né? Ter um ar-condicionado ligado. Imagina se você tiver uma casa talvez um pouco maior. O grande problema é que muitas dessas casas elas não são dimensionadas para receber esse tipo de aparelho, né? Se você não tiver a parte elétrica do imóvel, isso acontece em prédio perto da praia, vira e mexe, você vê incêndio no Gonzaga, no Boqueirão e tal. Tem muito problema com o telefone celular, né? Que fica na tomada, às vezes explode lá, mas tem problema com o ar-condicionado também, né? E aí tem um outro detalhe que é preciso que a gente explique isso para as pessoas. O cara que dorme mal, trabalha mal e adoece mais rápido. Todos os médicos especialistas estão cansados de dizer que para você ter a sua saúde, para uma série de problemas de saúde, o sono é importantíssimo. Agora, imagina você, a gente está chegando com o Super El Ninho agora no segundo semestre. Você imagina a pessoa que não consegue relaxar no momento do sono, porque está um calor insuportável. Ela tem que ficar levantando, tomando banho, bebendo água e tal. Como é que esse cara vai chegar no dia seguinte, acordar às 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar? Como é que ele vai conseguir render no trabalho dele? Aí você vai virar para o patrão do cara e dizer assim, ele vai dizer, eu não dormi bem porque eu estava com calor. O cara vai dizer, então, dorme pelado, dorme com ventilador, mas o cara não sabe se ele pode, não sabe se tem instalação adequada para aquilo. Eu não sei se as pessoas ainda não se tocaram que o rendimento, às vezes, de alguém dentro de uma empresa, numa fábrica, num escritório, às vezes é ruim porque o cara não dormiu direito. E ele não dormiu direito porque ele passa um calor terrível à noite. Eu sei que isso acontece comigo. Se eu não dormir direito, com calor eu não durmo. Eu simplesmente não consigo. Eu fico acabado no dia seguinte, fico podre no dia seguinte, usando o português, claro. Então, desenrolar esse fio, desatar esse nó e chegar no ponto que talvez a gente tenha que discutir, porque se dá tanta isenção para tanta coisa no Brasil, né? Linha branca é a questão de geladeira, outros eletrodomésticos, mas o ar-condicionado hoje virou um negócio fundamental. E prestar auxílio para as pessoas nesse sentido. Ligação elétrica, CPFL, sei lá quem que podia, de alguma forma, orientar na hora de fazer uma instalação. Porque se for contratar um eletricista em janeiro, dezembro, é uma loucura. O cara para puxar uma tomada, fazer uma revisão num sistema dentro de casa, o cara que instala o ar-condicionado. Eu já vi caso do camarada ser chamado em dezembro, só ter agenda em fevereiro para instalar ar-condicionado. Então, assim, são uma série de pequenos detalhes que a gente não atenta e que, se é ruim para quem estuda, para quem trabalha, também é para quem estuda, para esse jovem, né, que vai chegar no dia seguinte cansado com sono. Por que o jovem dorme na classe? Porque ele não conseguiu dormir direito, né? E as pessoas acham que isso é bobagem, né, Soledad? Que é frescura e tal. E não é, isso impacta mesmo a vida das pessoas, né? Sim, Alex, é muito importante que a sociedade, a população, né, exerça a sua cidadania também a partir de uma sensibilização quanto aos efeitos da crise climática em algumas regiões, né? Por exemplo, a gente sabe que o sul global é a região que mais sofre os impactos disso, né? E aí, quando você vai para o mito, uma cidade como Santos, a gente consegue um pouco fazer esses levantamentos, né?
E aí você imagina que nós, que somos de classe média, né, de uma classe que tem mais poder aquisitivo, que tem mais acesso, se a gente, né, está sofrendo com isso, se a gente vê as nossas vidas também, as nossas rotinas serem modificadas a partir disso, imagina a vida das pessoas que não conseguem acessar os recursos e os privilégios que conseguimos, né? E muitas vezes essas pessoas elas estão pensando sozinha em soluções. Então, não basta a gente só, por exemplo, criar uma política que vamos fazer aqui uma distribuição, vamos supor que vem aqui uma companhia, uma marca de ar-condicionado e ela decida que vai doar uma quantidade de ar-condicionados lá no Morro de São Bento. Não basta só doar esses condicionadores de ar, né? É necessário que passe por um lugar que você falou, assim, a gente precisa de instalações elétricas que suportem. Aí, quando você vai para esse lugar de instalação elétrica, você vai ver que são casas que têm arquiteturas que são complicadas e que muitas vezes são muito miúdas e vive uma família de 6 pessoas, e essa casa ela não tem uma estrutura que possa receber uma instalação de um ar-condicionado. Muitas casas não têm nem banheiro, para você ter ideia, né? Ao mesmo tempo, também as pessoas dessas comunidades, elas estão se movimentando e pela sua própria qualidade de vida, e muitas vezes elas acabam em parceria, por exemplo, com alguns projetos que, inclusive, a gente tem aqui no Procomum, que são os projetos de ATIS, que fazem um trabalho a partir da arquitetura, com muito cuidado, um olhar minucioso para olhar para as partes estruturais e sistêmicas de uma casa para melhorar a vida dessas pessoas, elas mesmas acabam puxando esse bonde, né? Então, a gente também entende que essa sensibilização e essa responsabilidade, ela não deve ser só do Estado, né? Por isso que eu falei no início, como que a gente exerce a nossa cidadania, como que a gente pensa em redimir o que essas pessoas estão vivendo, né? E aí é um pouco isso que o projeto e outros projetos que o Procomum desenvolve sobre o clima discutem, né? Oi, Jaque. Jaqueline está com a gente. Tudo bem, Jaqueline? Bom dia, obrigado pela participação aqui no Entre Linhas na Santos FM. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo, estamos aqui já com o programa em andamento, perfeitamente estamos te ouvindo. E a Soledad, a gente já começou falando do projeto, começamos a tratar de outros temas aqui, e já só quero que a Soledad conclua aí o pensamento dela, para que a Jaqueline possa falar também da participação aí do Condzilla, do Instituto, nesse projeto que tem tudo a ver com esse papo que a gente está falando, né, Soledad? Sim, já que eu estava falando que é importante que, nesse momento, a gente, enquanto sociedade, exerça também a nossa cidadania para se sensibilizar em relação ao que acontece nos territórios diante da crise climática, né? E que, justamente, um projeto como o CRIAS, pelo clima, ele é um projeto que se propõe a fortalecer essa guinada, né? Essa mirada, esse olhar, assim, a partir do que os jovens vão desenvolver em suas narrativas, pelo olhar do cinema, pelo olhar do audiovisual, e a gente tem um papel que acho que é importante dizer que esses jovens eles não estão produzindo só um cinema de denúncia, que vai denunciar o que está acontecendo nos seus territórios em relação à crise climática, né? Mas acho que dentro desse projeto eles estão, principalmente através do cinema como uma ferramenta de transformação social, pensando e imaginando e lutando por novos futuros para eles, né? Lutando por qualidade de vida, lutando pela defesa dos seus territórios. E é isso que acho que o Procomum, o Conde, junto com o Queiro também, que a gente deseja, a gente quer difundir, né, essas ideias, essas narrativas, para que elas possam alcançar lugares que ainda não atingiram e para que a gente possa plantar uma sementinha ali para transformar a realidade desses jovens na periferia, né? Agora, Jaqueline, a Soledad falou da importância de
levar essa mensagem através do audiovisual, e a gente sabe como o mundo hoje está muito conectado, né? As redes sociais e o uso do celular permitiram que as pessoas passassem a produzir conteúdo, inclusive conteúdo de muita qualidade, né? A gente tem equipamentos simples hoje que entregam, você consegue gravar, editar no próprio celular, enfim. Tem um ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E o impacto visual é muito forte. Como é que vocês trabalham com esses jovens, essa parte técnica de auxiliar, ensinar, enfim, mas também orientar com relação a essa coisa mais de sensibilidade, do que mostrar, do que não mostrar, com o objetivo de levar essa mensagem em cima desse tema, né, que é a questão climática, como isso afeta a vida das pessoas nas comunidades, especialmente os jovens, Jaqueline? Boa. Bom, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui, trocando com vocês. Eu acho que quando a gente fala de comunicação, a comunicação por si só, o audiovisual, ele tem um poder, um poder de transformação, de formador de opinião muito grande, né? Então, eu acho que a gente, quando traz essa temática e essa ferramenta de comunicar dentro do projeto do CRIAS, tem esse papel também, porque os jovens, né, acho que falando um pouco da Condizila, esse processo de criar um conteúdo, de pensar um conteúdo, seja para rede social, seja para TV ou a mídia tradicional, ele te coloca num lugar de pesquisa, né, de reflexão, de provocação daquilo que você vai comunicar para o mundo, daquilo que você vai expressar. Então, o processo por si só de você criar uma obra, de você comunicar e pensar em algum formato audiovisual, já te coloca nesse lugar provocador de você olhar para o seu território, olhar no seu entorno, e como é que eu, primeiro, eternizo e acho que crio uma memória daquele território, que muitas vezes as tecnologias, as memórias que a gente tem ali, elas não são registradas, elas precisam ser registradas para que a gente tenha memória a longo prazo, né? Para que as pessoas que vêm depois possam se beneficiar dessa tecnologia ou desse saber que está ali, que já nasce e que precisa ser perpetuado. Então, acho que a comunicação para o Instituto, isso é um valor muito grande, é um saber muito importante, né? Então, unir essas duas coisas tem um propósito muito grande, né? De se falar sobre clima, falar sobre a vivência desse jovem que está ali no território, daquele chão, e como é que eu mantenho isso vivo, essa discussão aberta e viva para que outras pessoas possam vir, se inspirar, se provocar também. Então, acho que é esse papel muito potente, pedagógico, que a comunicação, que o audiovisual, que a criatividade causa na gente, né? Você acha que esse jovem, o Jaqueline, ele quer mostrar o trabalho dele e o local onde ele vive, justamente pelo fato da grande mídia, talvez, não dar a atenção que deveria dar para os problemas e para as soluções que muitas vezes a gente sabe que as pessoas encontram, né? As soluções criativas que elas descobrem para resolver os seus problemas do dia a dia, e para mostrar o valor dessas pessoas, né? Essa parte de ficar esquecido pela grande mídia, muitas vezes, é o que faz com que esses jovens também queiram mostrar, através do trabalho deles, essa realidade impactada hoje pelo clima também? Eu acho que é parte disso, né? Eu acho que tem uma questão também que essa juventude tem, que eu acho que é a magia, que é da gente, dentro da nossa política aqui pedagógica, a gente tem um processo que eu acho que a melhor pessoa que pode contar sobre uma vivência é quem está vivendo. Então, a melhor pessoa para contar sobre o seu território é quem vive no território. E eu acho que é esse protagonismo de narrativa de quem está vivenciando, de quem está vivendo, de quem conhece aquela história, né? Então, acho que quando a gente fala da juventude periférica, existem muitas pessoas falando por eles. E eles têm que falar sobre eles, é sobre a vivência e perspectiva deles, porque é um lugar também de autoestima, de eu que sou daqui, falo para mim, para os meus. E esse lugar de olhar para a sua própria narrativa, contar a sua narrativa através das suas vivências, também tem um lugar de trabalho mesmo de reconhecimento, de autoestima, de valorização também do seu espaço,
Porque acontece muito de quando a gente faz essas atividades e formações, desse jovem que muitas vezes está tão no piloto automático de olhar o que está de negativo, que esquece de ver o que tem de positivo. Então, esse exercício de eles poderem falar das suas vivências também é um resgate e uma tomada mesmo de controle de narrativa, que a gente precisa falar. Tem tanta gente falando sobre mim, mas o que eu sei sobre mim? O que você sabe sobre mim, sobre a minha perspectiva, né? Então, eu acho que esse lugar da juventude mostrar para o mundo, e aí tem uma coisa também da gente poder validar a voz desse jovem, que também tem opinião, que também tem vivência, que também é atravessado, né? Então, é importante que eles contem sobre a perspectiva deles, isso também traz autoestima para que outros jovens também se sintam empoderados de poder falar, né, sobre a sua história, vivência, atravessamento e outras coisas, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu tenho já mais de 20 anos de televisão, de internet um pouco menos, porque a internet é mais nova que a televisão, rádio, então nem se fala. E vocês sabem, eu contei essa história aqui já no programa algumas vezes, mas vocês certamente não ouviram. Eu fui diretor da TV Primeira em São Vicente, que era uma emissora pública, e eu não tinha estagiário de rádio e TV. Na época não era cinema, não era audiovisual, era rádio e TV, era da Unimonte, né, na época. Eu tinha estagiários de publicidade para fazer o trabalho de edição. E eu briguei lá muito para trazer o estagiário, para fechar um convênio com a Unimonte, para trazer os estudantes de rádio e TV, porque eles têm um olhar diferente. Alguns deles trabalham comigo hoje ainda na Record, né? Eles têm um olhar diferente, um olhar de cinema, e tem um que, inclusive, ganhou o prêmio do Curta Santos, o Thiago, que está com a gente até hoje lá, foi meu estagiário na TV Primeira e trabalha comigo na Record hoje ainda. Então, e eram jovens que você percebia até diferentemente, e aqui não estou fazendo juízo de valor de publicidade, rádio e TV, não. Eram jovens de um outro perfil, que eles tinham uma fome de mostrar serviço muito grande. Aquela turma específica de publicidade já tinha uma outra visão, não era o que eles queriam, televisão, o cara queria fazer uma campanha publicitária. Então, felizmente, deu muito certo. Vários que passaram com a gente ali tiveram bom caminho na profissão, e uma coisa que eu me orgulho muito foi de ter tido um menino lá do campus de São Vicente, o Marcos Vinícius, que ele foi para lá e, quando chegou na TV Primeira, falou assim: eu vou estudar educação física. Eu falei: não, beleza, o que você pode fazer aqui para ajudar? Então a gente começou a falar: você vai com o cinegrafista, você vai levar uma bateria e tal. Quando terminou o processo todo dele, ele era câmera, ele era diretor de imagem, ele fazia áudio, ele soltava VT, ele fazia câmera de estúdio, ele foi estudar isso, e hoje ele vive disso. Isso é uma coisinha de nada que a gente faz numa emissora pequena. Imagina se você pode oferecer para o jovem uma alternativa que às vezes ele nem imaginou na vida. Ele falou assim: não, acho que isso aqui não é para mim. Mas se você oferece a oportunidade para ele, ainda mais quando você tem um tema relevante que está em discussão hoje no mundo do jeito que está, a mudança climática, para ele conseguir talvez uma carreira e levar a mensagem dele para outras pessoas que talvez não tenham despertado a consciência para a gravidade desse fato, é um negócio muito sério, é um negócio muito importante. Eu sei, a Jaqueline é a primeira pessoa do Condzilla com quem eu converso, mas o pessoal do Procomum, eu já estava falando para a Soledad, que eu conversei algumas vezes aqui no programa. Eu sei da missão de vocês de fazer essa realidade chegar. A gente sabe que não é todo mundo que gosta de tratar desse tipo de assunto, mas essa missão de encaminhar, ajudar, abrir portas, oportunidades para a quantidade possível maior de jovens, de pessoas com esses projetos. Eu acho que esse de agora que a gente está conversando tem esse caráter muito forte, mas isso é o que certamente impulsiona vocês aí no Procomum, mudar a vida das pessoas, e agora com esse, digamos assim, apoio importante cinematográfico, a chance de obter sucesso é muito maior, né, Soledad? Alex, eu vou te falar que
Acho que já que também pode dividir os sentimentos, mas vou te contar que a gente está bem feliz com os resultados que o CRIAS vem apresentando. Acho que não só em relação à formação e ao que os jovens desejaram desenvolver, mas a reverberação disso, né? Por exemplo, uma das coisas que eu considero muito importantes que aconteceu dentro do CRIAS é o fato de 3 coletivos terem sido criados dentro deles, né? Espontaneamente pelos grupos. E, para além do cinema, uma das coisas principais que a gente conversa, e acredita e mobiliza é a construção da rede, né? Das redes de apoio, das redes que fortalecem os processos uns dos outros, que promovem o cuidado, que promovem a escuta, né? A gente sabe que diante de tantas diferenças sociais, né? Diante de tanta precarização e negação do que acontece em alguns territórios, que um dos meios de fortalecimento e de resistência é através do coletivo, né? Então, e o cinema, ele é uma linguagem extremamente coletiva, né? E particularmente, assim, eu falando como Solidar, não só enquanto Instituto Procomum, embora a gente discuta sobre isso também, a gente conversa sobre isso, sabemos que o cinema e o audiovisual são linguagens que elas estão muito... fazem muito parte da vida de pessoas de classes que vivem privilégios, que têm mais dinheiro, né? Que são ricas, que têm condições melhores de viver, né? Porque custa caro fazer cinema, custa caro produzir o audiovisual. Então, para nós também é importante, e a gente se sente feliz quando entendemos que a gente está conseguindo distribuir esse recurso para fortalecer essa linguagem e esses jovens, né? Para a gente seguir acreditando que o cinema e a arte são instrumentos de transformação social, né? E a gente tem um poder muito grande. A gente não, né? Esses jovens, eles têm um poder muito grande nesse momento, que é poder criar não, porque as narrativas já existem, né? Agora o que eles vão fazer é falar para o mundo que narrativas são essas, né? Ô, Jaqueline, me fala uma coisa. Dentro do trabalho de vocês aí no Instituto, se chegar um jovem hoje e ele tem vontade de atuar no audiovisual, mas ele não conhece, ele não sabe que equipamento usar, de que forma fazer um vídeo acontecer e tal, vocês têm todas essas ferramentas, vocês auxiliam os jovens no sentido deles transformarem essa vontade em algo profissional. É isso, Jaqueline? Isso. Hoje a gente tem as nossas formações em 2 formatos, né? Então, a gente tem online. Então, hoje a gente tem nós temos 3 trilhas disponíveis no formato online. Então, o jovem pode se inscrever e participar desses conteúdos. Então, tem produção audiovisual, projetos criativos. Então, o jovem que tem ali um projeto e quer submeter para um edital e fomentar e conseguir recursos, né, para viabilizar esse projeto. E também de mídias digitais, que a ideia é que o Instituto fale muito sobre economia criativa, né? E a economia criativa, ela não fica somente no audiovisual, mas ela tem outras frentes também. Então, a gente usar essa criatividade como recurso para geração de renda, né? E pensando mesmo em carreira. Então, hoje a gente tem as formações online e a gente lança todos os anos, agora em breve. Convido para que todos possam acompanhar o Instituto Condzilla nas redes. A gente também tem as nossas formações presenciais, que aí sim são nossos cursos presenciais, que são laboratórios, onde o jovem vai passar por toda a trilha, né, voltada para o audiovisual. Então, aprende a fazer um argumento, roteiro, produção executiva, e aí, no final, essa entrega mesmo de um produto audiovisual, seja um documentário, seja uma campanha, e aí essa entrega, né? Então, a gente tem os nossos kits creators, que são os equipamentos onde o jovem pode praticar, aprender como é que mexe, monta uma luz, monta a câmera,
os computadores para editar, quais ferramentas também, né? Então, hoje em dia está um pouquinho mais diverso, porque já tem, na minha época, né? Então, só um parênteses, eu sou formada em cinema pela Unimonte, e não existia CapCut, né? Então, a questão das ferramentas de edição era muito mais... Ainda eu sou da época do Avid, né? De outras ferramentas de edição, ainda de TV também. Então, essas novas possibilidades que trazem também, acho que essa inserção do mobile, então, da criação de conteúdo profissional através do celular também, né? Então, acho que é a gente se atualizar nesse processo. Tem alguma coisa estranha comigo, Jaqueline, porque, por exemplo, eu trabalho com editor de vídeo do lado, né? Eu fui editor de texto muito tempo. E, assim, eu via editar no Aurora e depois no Premiere, né? Que é o que todo mundo usa hoje em dia praticamente. Só que eu não edito no computador, eu só edito no CapCut. Eu não sei por quê. E olha que eu fiz datilografia, eu sou velho. Eu só consigo editar no celular, no CapCut. Se puser o CapCut no computador, eu não sei, eu não consigo fazer nada. Os meus videozinhos lá do canal, claro que não é nenhuma edição assim de outro mundo e tal, é uma coisinha simples, mas eu acho muito mais fácil, mais funcional pelo celular do que pelo computador. Mas, enfim. E aí, Jaqueline, nessa jornada de vocês, já teve, assim, algum jovem que passou, que vocês viram que tinha talento e tal, e que já voou, já conseguiu se destacar? Enfim, tem algum exemplo aí que você possa dar para a gente? A gente tem ótimos cases, assim, a gente tem alguns jovens que hoje trabalham com isso, integrando mesmo a equipe do Instituto, né? Então, a gente tem o Teodoro, que hoje faz parte do nosso time como criador de conteúdo, né? Então, para nossas redes. E a gente tem outros jovens também que seguiram carreira mesmo de empreendedores, então tem hoje sua formalização, são filmmakers, então trabalham com isso. Jovens que já tinham uma empresa, né? E aí agora ampliaram e aumentaram também vendas por conta dessa habilidade de poder produzir e compor mais conteúdos, né? Então, acho que melhorar mesmo a sua entrega como empreendedor através da comunicação. Então, a gente tem jovens que já receberam prêmios em festivais, a gente tem em São Paulo jovens que, assim como aqui no CRIAS, eles abriram um coletivo, né? A gente tem jovens que continuaram, dentro do nosso processo pedagógico, jovens precisam criar produtoras fictícias dentro do curso, né? E parte dessas produtoras viraram coletivos que hoje eles inscrevem projetos para editais. A gente teve alguns jovens que foram selecionados em editais em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa. Então, tem muita gente boa que está seguindo, além dos jovens que continuam no caminho. Então, hoje estão fazendo faculdade e que já estão nesse caminho mesmo profissional, indo para a economia criativa. Legal. A gente está caminhando para o finalzinho desta edição do programa Entre Linhas, aqui na Santos FM. Para quem está nos vendo pela internet é fácil, né? Estou aqui com a imagem das duas, mas para quem está nos ouvindo pelo rádio, pelos 92.5, eu estou conversando com a Soledad Maria, que é coordenadora de expansão e impacto do Instituto Procomum, e com a Jaqueline Marques, gerente de projetos e impacto social do Instituto Condzilla. Esse projeto CRIAS pelo Clima, ele vai ter uma apresentação, uma conclusão agora no mês de julho, né? Não sei qual de vocês duas é que pode falar a respeito desse processo final aí do projeto, mas como é que vai ser esse encerramento, apresentação? Esses jovens vão ter o trabalho deles sendo colocado para o público acompanhar, enfim, como é que vai ser essa reta final aí desta etapa, né? Desta edição do projeto aí? Qual das duas é que pode falar sobre isso? Fala já, porque eu já falei muito. Pode tocar, Sol. No começo. Para frente, pode fechar. Bom, acho que é legal dizer que o CRIAS foi um projeto, né, que aconteceu em 2 meses, a partir de uma metodologia que a gente chama de laboratório relâmpago, e desse lugar em que houve um entrecruzamento, né, de metodologias entre o Procomum e o Condzilla, e a gente contou com o apoio do Instituto Queiro na curadoria
dos filmes que exibimos nos dias de mesa e bate-papo, que ao longo desses meses, nos encontros presenciais, os CRIAs tiveram formações que ajudaram eles a desenvolverem o moodboard, o argumento e o orçamento de seus projetos. A gente contou com 3 mentores, um mentor de direção e roteiro, uma mentora de direção de arte e figurino e uma mentora de produção e logística, né? E a ideia, bom, a gente terminou essa fase, e a ideia é que até o próximo dia 17 de julho, eles possam passar essas semanas até lá, desenvolvendo o piloto do que eles bordaram nesses últimos meses, né? A ideia é que eles possam nos apresentar esse piloto lá no dia 17, serão 6, né? A programação desse dia ainda é segredo, não posso falar, mas em breve a gente vai anunciar nas nossas redes. A gente gostaria e deseja que esse seja um processo aberto ao público, inclusive porque parte importante desse projeto é a incidência política e é difundir, né, essas produções. E é isso, aguardem o dia 17, que a gente vai contar para vocês. Legal. Jaqueline, a moçada está pronta, então. Vão apresentar um trabalho que se garante de alto nível, é isso? Com certeza. De todos os nossos 3 encontros, a cada etapa que eles entregavam, a gente já ficava com o coração quentinho, né, Sol? Então, acho que eles vão... A gente espera que todas as pessoas, a comunidade como um todo, possa se engajar e acompanhar esse material, assim, que eu acho que vai ficar maravilhoso. Legal. Para quem quiser acompanhar o andamento aí do trabalho de vocês e o resultado, vai ter um convite aí para o público, enfim, né? Vamos só reforçar as redes sociais para quem quiser acompanhar o projeto. Soledad, primeiro, você, os contatos aí para quem quiser acompanhar o trabalho. Gente, vocês podem acessar o Instagram do Instituto Procomum, @Procomum, e também do Instituto Quero. Eles também estão dividindo esse espaço de comunicação com a gente. Legal. Jaqueline, para o pessoal que quiser também conhecer outros trabalhos importantes aí do Instituto Condzilla, como é que faz? Mesmo caminho, então pode acessar nossas redes sociais, o Instagram, então Instituto Condzilla, e acho que acompanhar também, né, seguir o Instituto Procomum, Instituto Quero também, e que são grandes fazedores aqui da Baixada Santista, assim como outras instituições também. Legal. Bom, vou me despedir das minhas convidadas do programa de hoje. Jaqueline, obrigado pela participação aqui no Entre Linhas. Boa sorte aí na sequência do trabalho, nessa missão que é ajudar esses jovens a entender, conhecer e ter destaque, ter sucesso no audiovisual, que hoje é tão importante e que abre tantas oportunidades. Obrigado, Jaqueline, pela participação, tá bom? Eu que agradeço pelo espaço, pela troca. Vamos junto. É isso aí. Soledad, obrigado pelo bate-papo aqui no Entre Linhas também. Boa sorte aí na sequência do trabalho tão importante do Instituto Procomum, tá bom? Eu que agradeço, Alex, a vocês, ouvintes, e dizer que venham no dia 17, e acho que é importante falar também que vamos lá, gente, se conectar, se atentar ao que essas grandes discussões que estão acontecendo em respeito à crise climática, que se a gente se juntar, a gente consegue diminuir um pouquinho esses impactos. É isso, o recado está dado, o trabalho está sendo feito, parabéns às duas, parabéns a todos os envolvidos, o resultado certamente será muito legal e a gente vai divulgar mais à frente também aqui no Entre Linhas. E assim fechamos o programa de hoje, programa especial, mais uma edição especial do Entre Linhas aqui em 92,5 da Santos FM, também no nosso facebook.com/Entre Linhas no Rádio, também no meu canal no YouTube. Nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.